Eu não acho que Dragon Ball Z teve a continuação que ele de fato merecia. E eu posso te provar isso. Nós tivemos 2 continuações de Dragon Ball Z. O GT e o Super. Eu acho que ambas são falhas em vários quesitos. Eu acho que elas acertam em alguns pontos, só que erram drasticamente em outros. Eu acho que nenhuma aproveita de fato os ganchos que o Dragon Ball Z de fato deixou. Falando especificamente do End of Z, que é aquele mini arco que acontece após a saga Buu, que tem um time skip de 10 anos. E assim, eu acho que esse arco ele é totalmente feito para estabelecer coisas que podem ser utilizados uma continuação, caso o Akira realmente quisesse voltar algum dia. Uma coisa que realmente aconteceu com a volta do Akira. A gente não acabou vendo uma continuação direta do End of Z. A continuação que a gente acabou tendo do End of Z é o do GT. Mas vamos estabelecer algumas coisas. O End of Z, ele coloca a Pan uma personagem muito promissora, ela dá a volta na Terra com 4 anos, ela tem uma boa relação com o Goku, ela realmente tem prazer pela luta, diferente do pai dela. E também vamos ter o Ubi que o Goku acaba se enxergando nele. Ele vê de fato um menino ali que é muito promissor nas lutas e que o Goku decide que vai treinar ele porque enxerga muito potencial. O Goku ele realmente se vê no Ubi ao ponto de enxergar a imagem dele quando vê o Ubi utilizando a nuvem voadora. Você também tem o Goten e o Trunks ali, que eles já realmente não estão muito afim de lutar, mas a gente percebe que eles ainda são jovens e tem muito potencial. E a parada que eu acho mais interessante é o Goku. A gente vê essa troca da roupa do Goku, dele abandonando a roupa laranja e indo pra azul. O que eu poderia enxergar que ele deixa de ser um aluno, alguém em potencial, alguém que está crescendo, para se tornar um mestre, alguém que vai guiar uma nova geração de guerreiros, que vai passar seus ensinamentos adiante. O que eu acho é que durante a saga Buu, eu acho que Dragon Ball atingiu um nível de poder muito alto. Eu não acho que nem o Goku tinha realmente algum lugar para ir agora a partir disso. Não é à toa que no GT eles acabam tentando nerfar ele, e no Dragon Ball Super acabam utilizando o conceito divino e colocam transformações ainda mais poderosas. Só que eu sempre quis uma continuação do End of Z, e a gente teve, que é o Dragon Ball GT, mas eu acho que ele não aproveita praticamente nenhum conceito estabelecido ali. Vamos lá, que eu não acho as ideias de Dragon Ball GT ruins, mas assim, extremamente mal aplicadas ao ponto de eu quase odiar muitos aspectos do GT. Porque a gente tem o primeiro arco, que é a viagem espacial. E assim, a ideia de transformar um Goku em criança, eu acho que poderia funcionar no arco inicial ali pra fazer alguma piada, alguma associação que ele tá mais fraco. Mas eu acho que quando isso continua durante o anime inteiro, você perde um pouco do que é o personagem. Porque o Goku acaba sendo alguém que tá sem arco. Você coloca ele como protagonista ali, ele acaba se tornando um protagonista imóvel. Porque ele já aprendeu tudo que ele tinha pra aprender, ele já se fortaleceu tudo que ele poderia fortalecer. E você coloca a Pan, que tá longe de ser a personagem que ela demonstrava que poderia ser durante o End of Z. A gente vê uma Pan ali que ela até luta, mas ela não demonstra tanto potencial, ela não ganha uma técnica, ela não ganha uma transformação, ela não ganha de fato um arco, ela não evolui como personagem. A gente tem um Trunks ali que é totalmente imóvel também, que não tem evolução alguma, a gente não vê alguma coisa sendo acrescentada ao Trunks. Fora os personagens que são completamente esquecidos, como é o caso do Goten, da Bra, da Marrom, que nem são aproveitadas. E você também vai ter o caso do Ubi, que assim, Ubi é o pior caso do GT pra mim. Porque o GT, ele não aproveita nada do Ubi. Você pode querer dizer que tem um episódio ali do Majin Ubi, que ele vai lá enfrentar o Baby, tudo, tem o sacrifício do Majin Buu pra se fundir com ele. Eu acho que essa parada é interessante, mas assim, é 2 episódios no anime inteiro, e que inclusive o Ubi perde essa luta pro Baby, então não é como se fosse um grande mérito do personagem, ele é completamente esquecido. Depois mais pra frente você vai ter o arco dos dragões, que você poderia colocar cada guerreirozinho pra enfrentar um dragão específico, porque esses dragões nem são tão poderosos assim. Mas não, acaba sendo o Goku que resolve tudo. O que eu mais odeio no GT é isso. O End of Z deixou o Goku como mestre, alguém que vai guiar uma nova geração, pra chegar na continuação e ser só o Goku que resolve as coisas. Ele não passa de fato grandes ensinamentos pra alguém. E isso se perde muito, cara. Eu adoro o conceito Super Saiyajin 4, mas assim, eu acho que é uma pena ele tá inserido aqui num anime que, de maneira geral, ele não funciona. Eu acho que ele até acaba sendo mal aproveitado por conta disso. Aí nós temos o Dragon Ball Super, que pra mim eu já não gosto da ideia dele acontecer entre a saga Buu e o End of Z, aquele time skip de 10 anos. Porque, primeiro, você perde todo o conceito ali de acontecer alguma coisa séria, porque a gente sabe que no final vai estar tudo bem, porque o End of Z mostra isso, mostra no final pacífico e que tudo deu certo. Você não tem a chance de, sei lá, o Mestre Kami ter um sacrifício ali, se despedir de todo mundo, por quê? Porque ele tá no End of Z.
Eu acho que você querer expandir mais ainda os níveis de poder do Goku e Vegeta agora para escalas divinas e assim, cada vez uma transformação mais poderosa que a outra de novo, eu acho que se perde. O Super pra mim, ele acerta, tem aspectos a mais do que o GT. O Super eu acho que ele tem uma variação, pelo menos ele tenta ter uma variação de personagens a mais. A gente consegue ver isso mais nos arcos mais recentes, que eu acho muito melhores do que os arcos iniciais do Super, inclusive. Você vai ter agora o início do Broly, você vai ter a inserção do Granola, que é muito esperado no Baby, mas eu acho que o Granola ele consegue ser mais aproveitado do que o Baby em si. Você vai ter o retorno do Gohan, retorno do Piccolo como alguns guerreiros de destaque, mas ainda assim, cara, eu acho que ele distorce muito da ideia do que é o personagem do Goku. Porque eu entendo que você pode falar que essa visão do Goku herói, do Goku protetor, é muito uma coisa do anime e muito da versão americana, que não é uma coisa que o Akira muito de fato colocou na obra. Mas assim, o Goku podia não ser um herói, mas você querer dizer que ele não tava pra proteger as pessoas em nenhum momento da vida dele, eu acho que é forçar muito, cara. Porque até durante o arco do Cell, ele diz pro Gohan eliminar logo o Cell, porque o Cell poderia destruir tudo ali e eles iam perder. Tipo, o Goku diz pro Gohan acabar logo com a luta. E a gente vê que o personagem, ele realmente ele gosta de lutar, ele se coloca em riscos. Sim, mas ele tem algumas prioridades na vida dele que eu acho que são muito esquecidas no Super. Eu acho que... De novo, o Goku ele até que tem um arco no Super, diferente do GT pra mim. Só que o arco que o Goku tem é tipo, ele desevolui pra ele evoluir e ser a mesma pessoa que ele já foi um dia, sabe? Eu acho que isso acaba sendo um contexto muito... Não posso dizer... Muito mal aproveitado também, mas assim, muito porco, eu diria. Porque ele desenvolve um personagem que a gente viu toda a narrativa dele, do amadurecimento do Goku, da maneira que ele se torna no Z, que a gente vê ele sendo um personagem mais sério, assim, que ele é descontraído, mas ele, quando é pra ser sério, ele consegue ter esses momentos e no Super não. Aí isso vai sendo construído de novo. Eu acho que o Super, ele tira conceitos do Goku pro Goku recuperar. Igual é o caso do Instinto Superior, que assim, se você pega o contexto do Instinto Superior, de aprender a lidar com a calma, não se entregar às emoções, é um treinamento que o Goku já teve durante o Dragon Ball clássico, com o Mestre Kami e tudo, e você meio que tira esse personagem pra ele recuperar. Aí você fica querendo dar a impressão que, uou, ele teve um grande arco. E de novo, como o Super ele se passa entre a saga Majin Buu e o End of Z, ele não aproveita os elementos do End of Z porque eles só vão chegar mais pra frente. Ele tenta assim inserir o Ubi aí na saga do Moro, até que gosta daquela participação dele, a gente consegue ver mais da Pan aqui no Super Hero. Mas de novo eu sinto que falta algo. Eu acho que se os conceitos do Super fossem utilizados de fato numa continuação do End of Z, eu acho que poderia funcionar. Só que de novo, não é a continuação que eu acho que seria ideal, porque eu acho que fala em tantos aspectos, tanto o Z quanto o GT, que dá a impressão que aquele futuro ali que eu queria deixar reservado, eu acho que nunca conseguiram de fato aproveitar. Eu não sei dizer se um dia a gente vai ter uma continuação do End of Z, de fato, e que consiga nutrir muito do que ele deixou pra trás. Eu realmente queria ver essa transição do Goku como mestre, dele passando isso adiante, dele treinando a Pan, treinando o Ubi, deles virando protagonista da obra. Mas eu sinto que as pessoas são tão apegadas a esses conceitos do Z que não conseguem olhar pros novos conceitos e seguir com eles. Mas acima de tudo, isso daqui é só a minha opinião. Espero que vocês também compartilhem de vocês aqui. Eu vou estar lendo os comentários, vou estar curtindo. E bom, até o próximo vídeo e falou!